Bom dia, vamos dar continuidade ao material de execução penal, exercícios. Estamos na questão 30. Quem tiver interesse, é o material na descrição do vídeo, tem os contatos das redes sociais. E não só esse, mas tem material de direito penal, processo penal, material de legislação penal especial, todas as leis penais especiais que a gente já estudamos juntos. E vamos finalizar isso aqui também. Vamos lá, só reler aqui a questão de número 30. É aplicável ao preso provisório que pratique fato previsto como crime doloso e que ocasione a subversão da ordem de disciplina interna sem prejuízo da sanção penal, certo, né? A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. E quando ocasione subversão da ordem da disciplina, o sujeito preso provisório ou condenado, ou seja, o preso condenado e o provisório cometem falta grave, sem prejuízo da sanção penal ao regime disciplinar ou ao regime disciplinar diferenciado. Certo. Ele queria pegar em relação à pegadinha que ele queria trazer, mas não é pegadinha, é o preso provisório. O preso provisório também comete falta grave. Vamos lá. Tem a duração de 360 dias, sem prejuízo de repetição por nova falta grave, até o limite de 1/4 da pena. Esse aí está falando sobre o RDD. É sobre o RDD que está falando? Deixa eu ver onde começou aqui. Na verdade é porque na verdade está desconectado, mas a pergunta inicial era sobre o RDD. Aqui. E aí as Entendi. perguntas... Essa pergunta, as demais são em cima do RDD. É, RDD. Então, 31. E está perguntando assim, tem a duração de 360 dias, sem prejuízo de repetição por nova falta grave, até o limite de 1/4 da pena? São 2 anos, 2 anos, está aqui. Vamos marcar aqui, ó. Vamos fazer a revisão do RDD. Regime disciplinar diferenciado, e tem a seguinte característica: a duração dele máxima é até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Como é que é o procedimento? É o recolhimento em cela individual, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, ou no caso de terceiro autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. A visita deverá ser gravada em sistema de áudio ou de vídeo, com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. O preso terá direito a sair da cela por 2 horas diárias para banho de som em grupo de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Entrevistas sempre monitoradas. Esse aqui é importante que o pessoal pegadinha. Parlatório, né? Exceto com seu defensor. O advogado não pode monitorar, porque tem um sigilo profissional entre cliente e advogado. Está previsto no Estatuto da OAB, né? Instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem dos objetos, salvo expressa autorização judicial contrária. Não é só também Estatuto da OAB, né? Direito constitucional, direitos, como é o nome? Pacto de São José, todos os locais você tem essa questão do sigilo profissional entre o advogado e o cliente. Fiscalização do conteúdo de correspondência. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência. Não é obrigatoriamente. Vamos botar aqui esse preferencialmente grifado. Preferencialmente por videoconferência. Garantindo-se a participação do defensor ao mesmo ambiente do preso. Só está faltando aquela revisão que tem o caso do RDD para os chefes de organizações criminosas, né? E ele é diferenciado. Ele é diferenciado? Ele é anual, sendo renovado enquanto a pessoa tiver vínculo com a organização criminosa. Você fica Isso que eu estava renovando. sentindo falta, a renovação de 1 ano, né? Você vai renovando anualmente. Acho que de repente ele botou esse 365 para confundir com esse RDD especial. Que é o RDD de organização criminosa, chefe de organização criminosa. Vamos pegar a LEP aqui. Eu estava me perguntando aqui, por que eu não vi aí a prorrogação por 1 ano se ainda tiver contato com a organização criminosa? Aí
Eu fiquei calado, né? Vamos lá. Ele aqui, ó, vamos lá. Ele fala o seguinte, em relação a RDD. Isso aqui já com pacote anticrime novo. Vou ler aqui que ele já fez o resumo aí, mas vamos fazer uma leitura da lei seca, que não é o formato que ele colocou aí. Artigo 52 da lei. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, é isso que a gente leu, e quando ocasionar subversão da ordem ou disciplinas internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da ação penal, da sanção penal, ao regime diferenciado, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características, ou seja, o preso que comete falta grave, ele pode ir para o regime disciplinar diferenciado, RDD, tanto preso provisório quanto condenado, tanto o nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da pena que ele vai ter que cumprir, né? Você matou um outro preso, vai ter que cumprir a pena do homicídio, mas nesse período da apuração da falta grave, se for realmente administrativamente entendido que foi ele que cometeu o homicídio lá dentro do presídio, ele vai ser punido com falta grave e uma das sanções pode ser o RDD. E quais são as características do RDD? Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, recolhimento à cela individual, visitas quinzenais por 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, ou no caso de terceiro autorizado judicialmente, com duração de 2 horas, direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias, para o banho de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Entrevistas sempre... Oi? Só para não fugir muito, para o senhor não ter que voltar, volta só um pouquinho, acho que umas 2 linhas aí, vai estar falando por terceiros com ordem judicial, é isso? Autorização judicial. Seja, Ele fala o seguinte, ele pode ser visitado por até 2 familiares a cada 15 dias, né? Visitas quinzenais. Só que pode ser visitado por um terceiro, ou seja, uma pessoa que não é familiar dele, mas tem que ter autorização judicial. Mas... Entra nas 2 pessoas. Então não é terceiro no sentido... Desculpa. Não é assim, se veio um terceiro, vai ser só 2 também, não é 2 mais um terceiro mais um familiar, um terceiro mais 2 familiares. Entendi agora, entendi. Entendeu? Pode prosseguir, entendi. É um terceiro no sentido de uma pessoa que está fora do padrão ali, não um terceiro... Não é um familiar. Não, é um terceiro que eventualmente, sei lá, uma pessoa que conhecido, sei lá, um amigo de infância. Um amigo. Pode ser uma pessoa que quer se corresponder com a pessoa. Tem muito preso que pessoas se apaixonam por ele lá dentro, pela história, começa a trocar carta, depois quer conhecer. Quando o cara está no RDD, a diferença é que tem que ter autorização judicial para essa pessoa. Vamos lá. Continuando. As entrevistas, inciso 5, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com o seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo essa participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Essa parte que ele fala que o ambiente de entrevistas é monitorado, exceto que você olhar, exceto o seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos. A discussão que tem na OAB, né, nas comissões e até os advogados que atuam na área criminal, é o seguinte: se você está dizendo que não pode gravar com o cliente, então você não pode fazer naquele ambiente ali. Porque, na verdade, assim, não desconfiando do pessoal, né, servidor público, policial penal. Mas se você está fazendo num ambiente em que tudo é gravado, como é que você só diz pro advogado, não, advogado, está desligado a gravação? Quem vai garantir, né? Pois é, aí o pessoal fica muito bolado, tem muita discussão lá no OAB.
Eu não participo, só participo de comissão. Eu estou participando atualmente nas comissões da OAB de recuperação judicial e na área de direito digital. Mas aí sempre tem alguns que também atuam em várias áreas e comentam às vezes as coisas, né? E aí Mas acredito que é isso. até Não, hoje em alguns. sendo na mesma sala, na sala Não, do parlatório, ou não? mesmo com advogado. Aí por isso, não, aí porque eu voltei aqui, porque tem uma parte final aqui que ele fala o seguinte: salvo expressa autorização judicial contrária. Ou seja, os advogados entram com uma petição dizendo: olha, eu tenho o direito a falar reservadamente com o meu cliente, eu não quero que seja lá no parlatório. Não, mas doutor, a gente não vai gravar, não vai ter áudio, não vai ter vídeo. Não, não quero lá. Como você não vai precisar ser gravado, não precisa ser no ambiente lá que precisa ter isso. Porque é justamente essa questão, lógico, tem boa fé, do servidor público. Mas, né, porque já teve casos, que o pessoal falou, já teve casos. Fala que não grava, mas aí grava, depois leva para o juiz e diz aqui, ó. E não Aqui, ó. vale de nada, né? É? Não, no Não vale caso. de nada, porque é uma prova ilícita, né? Se tiver alguma ilicitude, é uma prova ilícita, né? É uma prova Porque ilícita, não né? teve. Hã? Sim, mas você, por meio de uma prova ilícita, você começa a ter outras investigações e aí você vai buscar provas lícitas, né? Você quer saber a informação. É. Entendeu? Qualquer jeito vai ferrar com o cara. O certo era não ser nesse ambiente do parlatório, né? O advogado. Mas vamos continuar aqui. Concordo. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo essa participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Isso daí é o RDD. Aí vamos lá, que não está lá no resumo que a gente acabou de ver aqui na apostila. Está na lei. Parágrafo 1º. Regime diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais e estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal da sociedade, sobre os quais recaem fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave, aqui é independentemente de falta grave. Se você participa de... Pode chegar e dizer, cara, você vai entrar no RDD porque a gente está suspeita de que você faz parte de uma organização ou de uma milícia, organização criminosa. Qual é o nome da outra organização? a organização e associação criminosa ou milícia. E milícia privada. Parágrafo 3º, privada. Vamos lá. Parágrafo 3º. Existindo indícios de que o preso exerce liderança, aí nesse caso, nesse parágrafo é liderança em organização, associação criminosa, ou milícia privada, né, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido no estabelecimento prisional federal. Então, isso aqui é pacote anticrime, tem que ficar atento. No caso do cara ser o chefe da organização criminosa, ou que a atuação criminosa dele se dê em mais de 2, não precisa ser mais de 2, em 2 ou mais estados, o RDD dele obrigatório é presídio federal, DEPEN. Então, como a prova é do DEPEN, fica atento a isso. Tá falando RDD, peraí, agora eu me confundi um pouco. Tá falando que o RDD dele será em federal ou que ele automaticamente vai para federal? Não, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Entendi. Então, ele tem que ir para o federal. Se ele estiver nessa situação, assim, pode ter o RDD estadual, ok, o cara participa da organização criminosa, você vai ficar no regime disciplinar diferenciado. Descobrimos que você, na realidade, não é uma pessoa qualquer na organização, você é um dos líderes. Aí você vai ter que entrar para o RDD, lógico, o juiz vai autorizar a execução. Quando for autorizado que ele vai ter que ir para o RDD, como ele é de liderança de organização criminosa, ele vai ter que ir para um presídio federal, porque o RDD dele, pela lei, tem que ser cumprido obrigatoriamente, a palavra é só obrigatoriamente em estabelecimento prisional federal.
É os chefes aí hoje que estão presos, né, no regime Pois é, prisional. eu tava vendo uns vídeos aí de uns camaradas aí que teoricamente são líderes de uma grande facção do nosso país. Hum. E o cara tava, eu vejo muitos vídeos dele em Presidente Venceslau, lá em São Paulo, se eu não me engano. Ou seja, não é um federal, né? Não, Presidente Venceslau. mas acho que ele não está mais lá, não. Acho que ele não Acho está mais lá, não tem nenhum nem presídio estadual. Eles fizeram aquela remoção toda aí em 2018, 2019, deu maior rolo. Tem um que está aqui em Brasília, o Ibanez vive pedindo para tirar ele daqui. A gente nem ouve falar, mas tem um dos chefes das maiores facções do Brasil, está aqui em Brasília, no Presídio Federal de Brasília. De da vez em quando. DSP ou da DRJ? SP, né? É. E aí ele vive pedindo Esse para que eu tô falando tirar. é DSP também, hã? O pessoal sempre pede para tirar daqui, porque o medo é que alguém tente fazer, né, a fuga deles. Né? É ruim. Eu vi outro dia um presídio federal, os caras têm até tanque. Não sei se tem quem saiba mexer, né? Se tiver tanque, ponto .50 lá dentro, eu quero ver quem vai, quem é o doido de Ah, querer mas. resgatar. Hã? Não sei, lá no México, lá os caras têm presídio federal, os caras invadem. E os caras o cara tem até acionamento da Força Aérea Mexicana para chegar rápido, mas lá o nível tá maior. O crime organizado no México é do tráfico de drogas. Eles matam o juiz federal, eles matam tudo lá. Juiz federal lá que dá uma decisão, tu vê lá, os caras matam o juiz na rua. Tu vê o cara vir por trás, já matou, já foi. Aí qual é o juiz federal que tem coragem de dar uma decisão contra os caras? Tu tá bem caminhando do nada, não sabe nem quem é, uma criança que vem por trás e puf. Verdade. Aí pelo medo vai tirando a sua capacidade de decidir. Mas graças a Deus não está nesse nível aqui. E aqui a gente também tem outras regras, foram criando outras regras. Hoje, se você for sentenciar em organização criminosa, você não sentencia sozinho. Sentencia com 3 juízes, e aí parece que agora já tem novas regras, depois a gente pode ver, eu posso ver, mas tem novas regras, não aparece nem seu nome, qual foi o juiz que decidiu. Para não saber quem é quem. Então sabe que você foi condenado de novo. Mas aí mó briga, aí fica aquela briga, mas aí o cara não tem direito pela defesa, não sabe quem é o juiz natural. Vamos finalizar aqui, para a gente voltar para as questões. Esse aqui é o final do RDD aqui. Já falamos aqui, existindo indícios de preso exerce liderança, ele vai para o RDD em sistema penitenciário federal. Aí vamos lá, hipóteses. Nas hipóteses dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por um ano, existindo indícios que o preso continua apresentando alto risco para a ordem, segurança e estabelecimento prisional, ou seja, vai ser sucessivamente renovado ano a ano. Então, ou seja, ele continua com alto risco para a ordem, para a segurança e estabelecimento prisional, então, mais um ano. Mantém os vínculos ainda com a organização ou associação criminosa ou milícia privada? Sim, mais um ano. Considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo e a sobreveniência de novos processos criminais e os resultados de tratamentos penitenciários. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, que é o caso de liderança e vai para presídio federal, o regime diferenciado, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, que é a associação ou organização ou associação criminosa, ou de grupos rivais. Então, na verdade, sim, quando vai lá para o presídio federal, o chefe tem que ter esse detalhe, não pode nem ter contato com o pessoal da organização dele, nem com o de grupo rival. A visita de que trata o inciso 3 do CAPUD, que é o inciso 3, é a visita de 15 em 15 dias com pessoas da família ou com terceiro autorizado com o juiz. Essa visita aí será gravada em sistema de áudio e vídeo com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, preso que não receber a visita de que trata o inciso 3,
que é aquela visita de 2 familiares a cada 20 dias, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Então, essa regra aqui também é importante, pode cair em alguma prova. Então, o cara está lá, saiu do estado dele, foi com RDD em outro estado, família às vezes não tem condições de ir lá a cada 15 dias, né, fazer a visita. Passados 6 meses sem visita, ele tem direito a ligar para a família 2 vezes por mês, que é 15 dias, ele resolveu mudar aqui, por 10 minutos. É isso, de RDD. Vamos voltar para as questões. Defensor. Então, a gente leu tudo de RDD que tem aqui na LEP. É isso aí que a gente tem que armazenar. 32, questão 32, Defensoria Pública do Estado do Ceará, Defensor Público 2014. As sanções disciplinares de suspensão ou restrição de direitos e de isolamento na própria cela devem ser aplicadas por prévio e fundamentado despacho do juiz e por ato motivado do diretor do estabelecimento, respectivamente? Não, né? As sanções disciplinares têm prévio, né? Assim, as sanções disciplinares de suspensão, restrição de direitos e de isolamento na própria devem ser aplicadas por prévio fundamento do despacho do juiz, não. Só vai para o juiz no caso de falta ofício, grave. Né, do diretor? Desculpa. É de ofício do diretor, né? Vamos lá, questãozinha aplicada para o cargo de defensor público, mais de simples resolução. Desde que você tenha memorizado uma informação importante no nosso quadro de destaque sobre as sanções disciplinares, sanções de advertência verbal, de repreensão, de suspensão, restrição de direitos e de isolamento na própria sede são aplicados por ato motivado do diretor do estabelecimento. Qual é que vai para o juiz? É a falta grave. Falta grave. Vai comunicar. Que aí é que vai ter que ir para o RDD. Né? É, o juiz tem que autorizar. Só que tem um caso da RDD, não sei onde é que está, que a gente não leu aqui, que o diretor do estabelecimento pode botar a pessoa 15 dias. 15 dias, né? Pode assim, olha, tá muito mutuado aqui, eu vou botar o cara 15 dias. Só precisa comunicar ao juiz, você mesmo decide. Agora, for colocar 1 ano, 2 anos, aí só o juiz autorizando. 33, Tribunal Regional do Amazonas, analista judiciário 2014, IBFC, não sei, Instituto Brasileiro de, não sei. Constitui sanção disciplinar, tem umas bancas que eu, IBFC, eu já ouvi falar nela, mas não sei quem é. Constitui sanção disciplinar prevista na Lei de Execução Penal, advertência por escrito, inclusão, isso aqui é sanção, quer saber quais são as sanções disciplinares. Advertência por escrito, inclusão no regime disciplinar diferenciado, perda de contato com o exterior por meio de correspondência escrita, restrição de direitos limitados a 60 dias. E está perguntando quais são as sanções. Lembra que tem um quadrinho das sanções? Entendeu? Então, qual seria? Para mim seria inclusão no RDD. Né? Eu acho que seria o RDD, perda de contato com o exterior por correspondência escrita. Acho que não. O que pode. Tem a advertência verbal. Advertência verbal. Restrição de direitos limitados a 60 dias. Não fala sobre essa restrição. O que você tem aqui na correspondência escrita é você a ser aberta, mas não é uma sanção. É uma questão específica. Vamos ler, vamos ver o quadro. Não é a perda, né? Cadê? Você pode, mas sim. vai olhar lá a tua carta lá. Também está errado. Nada você perde, vai ter sempre suspensão, restrição. Vamos ver aqui. A advertência verbal não é escrita, repreensão, suspensão, restrição de direitos, isolamento na própria cela em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, né, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, inclusão no RDD. E se você comparar a figurinha com a questão da resposta, vai ver que somente a letra B traz uma das sanções assim mostradas, inclusão no regime disciplinar diferenciado. Lembrando que a restrição do direito não pode exceder o máximo de 30 dias. Botou 60 dias aqui. Vou pegar aqui e marcar aqui, 60 dias. A restrição de direitos há, né? Só não há... Deixa eu botar aqui a marquinha. Gabarito, letra B.
34, Polícia Civil do Acre, Delegado de Polícia 2017, BAD. A prática de fato político como crime doloso constitui falta grave, certo? Quando ocasiona em subversão da ordem e das disciplinas internas, certo? Sujeito ao pena provisório ou condenado, certo? Sem prejuízo da sanção penal, certo? Ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características, nos moldes da lei de execução penal. Então, ele quer que a gente saiba certo, então vamos procurar os erros do RDD aqui. Duração máxima de 360 dias? Não, né? É o dobro. É 2 anos. Recolhimento em cela com no máximo 3 detentos? Não, 4. né? Não. É sozinho. Cela individual, o RDD. O recolhimento dele. É ele sair para pegar banho de sol. Tem que ter. Como você está estudando muito, tem que ter cuidado na hora da prova, fazer prova. Que às vezes você, tem que respirar, entrar no estágio de concentração, porque quando tu tá estudando muito, vai chegar lá na prova, tu vê tanta coisa fácil, tu vai, cara, assim, aí depois, não, calma, tá fácil, mas cuidado para você não ter nenhuma casca de banana aqui. Ok. A duração máxima é de 360 dias, sem prejuízo da repetição de sanção por nova falta grave. Tá errado aqui, 360 dias. Visitas semanais a gente não viu, não. Visitas semanais de duas pessoas sem contar que é com duração de 1 hora. Não, tá 2 errado, é 2 horas e se não tem esse negócio aqui também, sem contar crianças. Pois teve um professor que falou que tá certo isso aí. Vamos ler lá embaixo. Desculpa, eu assisti o vídeo há muito tempo. Aí não, isso aqui tá... As crianças não contavam, se eu não me engano. Mas aí tem que ver se não houve essa mudança agora do pacote antigo. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa cortada aqui da visita. Calma aí. Eu pensava que as crianças não contavam. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa cortada. Não. RDD, né? Uhum. No original, antes do pacote anticrime, não tem nada disso também, não. O que ele cortou no pacote anticrime foi justamente a duração, essa questão do prazo, né? Do prazo, que antes era 360 dias, agora passou a ser 2 anos, por isso que eles estão botando isso na questão, então era a versão anterior. O que mais que era na versão anterior? Saída por banho de sol, 2 horas, mesma coisa, visitas semanais de 2 pessoas. Tá, era a versão anterior. O quê? Da criança? Da criança, sem contar as crianças. Agora não tem mais... Então isso foi retirado, né? Foi retirado. Tá como era. Mas foi retirado. Tá, tranquilo, então. Então tem que tirar, porque essas mudanças legislativas do pacote anticrime são agora, então tem que estar atento, porque o cara vai empurrar isso. Quem estudou antes do pacote anticrime pode cair nessas pegadinhas, 360 dias, sem contar as crianças. A gente que não estudou antes, eu, pelo menos, nunca mesmo... Eu estudei na faculdade, LEP, mas é o passante lá. Não era uma disciplina, era um tópico dentro de processo penal, entendeu? Entendi. Então, o professor deu uma... Tipo assim, né? Acho que nem sei se caiu na prova as questões de LEP. Vamos lá. Preso terá direito à saída de cela por 2 horas para banho de sal. Letra E, né? Vamos lá. Essa você já sabe. Lembra daquele quadro? Vou refrescar sua memória. Regime disciplinar diferenciado. Tem as seguintes características. Duração máxima de até 2 anos. Sem prejuízo da repetição por sanção por nova falta da mesma espécie. Recolhimento será individual. Não, sem prejuízo, isso aí eu não entendi. Sem prejuízo, como assim? Se fizer uma nova falta da mesma espécie... Pode pegar mais 2. Não, sem prejuízo. Você pode ficar... Deixa eu mostrar aqui, deixa eu explicar aqui. Sem prejuízo aqui, esse termo aqui, sem prejuízo significa o seguinte: eu posso ficar até 2 anos, mas sem prejuízo de uma nova possibilidade de você ficar mais de 2 anos. O limite máximo de 2 anos quer dizer, não, fiquei 2 anos, nunca mais vou para o RDD. Não, sem prejuízo de repetição de nova, entendeu? Se você cometer uma nova falta grave, pode ficar 4. O máximo é pela uma falta grave. Cometi uma falta grave, ok. O máximo que o diretor de estabelecimento na apuração do PAD vai te dar é 2 anos,
com o juiz autorizando, né? O juiz vai ouvir o Ministério Público e a defesa. Ou seja, ok, surgiu uma nova falta grave, ou seja, sem prejuízo de uma nova falta grave, cometeu uma nova. E de novo, doutor, esse cara ficou no RDD, saiu 2 meses lá de novo com todo mundo, já matou outro. E até o pessoal estava questionando, rapidamente fazer uma entre aspas aqui, estava questionando hoje em dia que a internet, hoje em dia também está muito uma febre de podcast, né? Podcast é você ficar entrevistando, é como se fossem entrevistas, né? As antigas entrevistas, a gente chama de podcast, a pessoa bota lá e fica entrevistando as pessoas. E a pessoa estava questionando que trouxeram um ex-presidiário, Pedrinho, que é um cara mais famoso do sistema penitenciário brasileiro, o cara ficou preso 42 anos. Só que lá na cadeia, ele matou muita gente, matou mais de 50 pessoas na cadeia. E o pessoal sabia que ele era matador, assim. Chegava lá onde ele tivesse, era estrupador, matador de criança, o que for, é só botar na cela do Pedrinho. Ele matava, cara. E aí ele falou que ficou várias vezes na solitária, na época chamava solitária. Ele ficava meses sozinho, entendeu? Aí saía, matava outro, voltava de novo, ficava meses de novo. Nesse rolo todo, ninguém sabe realmente, assim, ele fala que matou mais de 100. O sistema penitenciário fala que ele matou uns 70 pessoas, entendeu? Mas ele é um matador mesmo, assim, ele tem uma entrevista dele na internet, no podcast lá, ele falando assim que o pessoal fazia de propósito, não para ele matar, entendeu? Porque ele tinha uma código meio maluco da cabeça dele, não? Às vezes o pessoal botava ele no camburão, aí botava um preso no camburão, antes de sair falava, eu Pedrinho, esse é estrupador. Trancava o camburão os dois dentro. Você sabia o que ia dar. Ou seja, o próprio ex-presidiário podcast. Podcast. Esse. Cast mesmo é C-A-S-T? Isso. E o pessoal usava ele, né? O sistema prisional usava ele. Às vezes até nem era, né? Poderia usar, por exemplo, se o cara tivesse uma raiva de alguém, sei lá, fosse ameaçado por alguém, pegou preso. Ele foi conhecer todos esses grandes donos dono não, né? Líder de facção criminosa lá de São Paulo. Ele conheceu. Convidaram ele, mas ele falou, nunca fui na hora de tráfico, nada disso. Dele era homicídio, entendeu? E tinha um código dele de honra. Ele nunca aceitou estrupador, pessoa de matar crianças, coisas. Tá solto, tá na rua. Foi 42 anos preso. Passou a vida dele toda presa, né? Ele foi preso muito novo. Uns 20 e poucos anos, ficou 42 na cadeia, tem 60 e poucos agora. 42 preso, muito tempo, né? Passou a vida toda útil dele na cadeia. Vamos lá, regime disciplinar diferenciado. 2 anos, cela individual, visita quinzenais por 2 pessoas, o preso terá direito a sair da cela por 2 horas para banho de sol, com 4 presos, né, desde que não seja do mesmo grupo. Entrevistas sempre monitoradas, com exceção, de novo, do defensor. Fiscalização do conteúdo da correspondência dele. Participação em audiências, preferencialmente por videoconferência, mas tem que garantir que o defensor esteja no mesmo ambiente que ele. Então, a letra E. Cadê gabarito, letra E? Vamos lá, 35. CEGEP, Secretaria deve ser de Gestão Penitenciária, né, do Maranhão, Agente Penitenciário 2013. Fundação Getúlio Vargas, as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves, certo, né? As graves estão na LEP, as médias e leves, as leves e médias estão na própria regimento do estabelecimento prisional. Todo estabelecimento prisional tem um regimento interno, né, que é emitido pelo próprio Estado, né, onde tiver aquele presídio, sistema penitenciário. Então vamos lá, as alternativas a seguir apresentam faltas graves segundo a lei de execução penal, à exceção de uma, ou seja, ele quer saber qual a que não é falta grave, entendeu?
Quer saber? É errado. Então, vamos lá. Deixar de conservar em ordens objetos de uso pessoal. Isso não parece ser falta grave, não. Fugir, vamos botar. Vamos botar aqui, fugir. Fugir é falta grave. Tiver em sua posse aparelho telefônico, falta grave. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Para mim, acho que é falta grave. Faltar com dever de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa que ela falta grave. Então, acho que é de uso pessoal aqui, não é falta grave. Eu acho que é isso aí mesmo. Vamos lá. Vamos resolver essa questão fazendo checklist das opções de resposta apresentadas como as condutas que, segundo o artigo 50 da LEP, são ensejadoras de falta grave. Comete falta grave o item, o condenado à pena privativa de liberdade que fugir, incitar ou participar de envolvimento para subverter a ordem ou a disciplina. Fugir. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Provocar acidente do trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas, entender, né? E não observar os seguintes deveres, de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deve relacionar-se, e o de execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, letra E. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, Até os letra C. chips. Né, Mas o chip é jurisprudência, não está na lei. O tribunal entende que é possível o chip. Mas é como se estivesse com o próprio celular, né? Sim, mas ele tem que lembrar que não está na lei, porque às vezes o cara pergunta, de acordo com a lei. Não está. De acordo com geral, com a jurisprudência. É isso que entra. Entendi. Logo, podemos concluir que deixar de conservar em ordem objetos de uso pessoal não será da falta grave. Então, o eu está aqui, não é falta grave. E que é errado, então vou botar o símbolo de erro aqui. Secretaria de Desenvolvimento Social Minas Gerais, agente penitenciário, 2014, BFC. Não é, ele quer o que não é. De novo, tu vê que começa a se repetir. Não é falta grave prevista na lei de direito penal cometida por condenado, pelo condenado a pena privativa de liberdade. Qual foi essa banca aqui? FGV. Tu vê que ela uma copia a outra, então você tem que decorar o que é falta grave, porque eles ficam perguntando, vem cá, se esse cara sabe o que é ou o que não é falta grave. Até porque o cara vai trabalhar com isso, né? Que não é falta grave. Então, vamos lá. Fugir, falta grave. Descumprir no regime aberto as penas impostas, falta grave. Retardar indiscriminadamente o cumprimento da pena imposta. Me lembro. Provocar acidente de trabalho. Aqui, provocar acidente de trabalho é falta grave. Aqui, ó. Então, provocar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Então, é essa aqui. Então, na verdade, tem que fazer um quadrinho do que é falta grave. O que é falta grave, entendeu? Entendi. Fazer um quadrinho do que é falta grave. Já vi que já teve duas bancas diferentes, teve a mesma ideia. Vamos perguntar o que não é. O cara vai ser agente penitenciário, vamos ver se ele sabe o que é falta grave. Mesma coisa o cara da SES pode pensar, né? O cara vai ser policial penal de execução, agente de execução penal, então tem que saber o que é o que não é falta grave. Então isso aí já tem que estar na mente, né? Que vai ser o dia a dia, né? Aqui, do mesmo jeito, vamos lá. Comete falta grave. O condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, fugir, tem A, né? Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro, provocar acidente do trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas, inobservar os seguintes deveres: o de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, e de execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Logo, podemos concluir que retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta não é falta grave. Então, isso aqui não é falta grave. Prevista na lei de execução penal cometida pela condenada à pena privativa de liberdade. 37.
Polícia Civil do DF, agente de polícia 2013, Polícia Civil do DF. O preso provisório, mesmo que apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal da sociedade, não poderá ser submetido ao regime disciplinar diferenciado, que é destinado apenas aos presos condenados. Errado, né? Não, é justamente ao contrário, se ele, né? Se ele está causando. Não poderá. Está errado. Erradíssimo. O regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD, é uma sanção disciplinar aplicável aos presos condenados ou provisórios, que decorre da prática do fato previsto como crime doloso, falta grave, ocasionando subversão, tumulto da ordem e da disciplina interna, independentemente do trânsito julgado de sentença condenatória. Então, errado aqui. Vamos lá, Sejus, Secretaria de Justiça do Piauí, agente penitenciário 2017, no CEP. Em relação aos direitos contidos na Lei de Execução Penal, essa banca é que vai fazer de novo, né? O concurso do Piauí, no CEP. Acho que é. Eu acho que é. Ontem eu baixei todos os editais, né? Todos os editais estão abertos. Tanto eu vi que em Alagoas vai abrir também agente penitenciário da Alagoas. Está aberto, já está autorizado. A Alagoas é CESP, né? Alagoas é CESP. Vai ser CESP. Já está definido. Eu baixei todos. Aí eu vou ver aí certinho como eu vou fazer, porque fica muito... Eu não sei se eu vou ter condições, mas assim, eu vou pedir a Deus que me dê condições de ir a Alagoas, Piauí e a Ceará, entendeu? Mas assim, o foco maior eu acho que ainda vai ser o Ceará, mas vamos ver aí. Vamos ver. Porque Alagoas tem 3, né? Uhum. Alagoas tem 3 e eu me encaixo em 2, que é PM, Alagoas, PC Alagoas, que eu encaixaria, e agente penitenciário, a GPEM em Alagoas. Okay. Mas enfim. Vamos lá. Vai dar certo, vamos orar por isso. Em relação aos direitos contidos na lei, eu também estou na mesma situação, tá? Paraná, Minas, Santa Catarina, Goiás, só tem um aqui, Ministério Público do Distrito Federal. O meu é tudo fora. Vamos ver se vai dar. O Goiás é o próximo, o Goiás é pertinho também. Não, aí para mim a vantagem é essa. Goiás é só pegar o carro, dirigir 2 horas, né? Fica na casa de alguém, de um dos amigos aí que eu fiz mestrado. Mas eu tenho meu sobrinho lá, vou falar com ele, ó, vou fazer a prova aí. É só para eu dormir uma noite, acordar de manhã cedo descansado, fazer a prova e de tarde já volto. Está em Goiânia. Mora no setor aeroporto lá. Aeroporto, agora não me lembro. Negrão de Lima, eu acho. Vamos lá. Em relação aos direitos contidos na Lei de Execução Penal, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios, certo? Marque a alternativa que indica um direito concedido ao preso. Vamos lá, o que indica um direito concedido ao preso? Seja um direito do preso. Um direito do preso. Vamos marcar o que não é. Visita controlada. Vamos lá, chamamento por número? Não, né? Não pode. Hoje é proibido. Isso daí é porque antigamente tinha isso nos presídios. Começar a chamar só pelo nome e no número, você despersonifica pessoas estudadas em criminologia, né? Tanto é que, assim, tu vai dizer, mas isso é besteira. Não é. Isso daí é o objetivo, é justamente, assim, é guerra psicológica. Tanto é que os cursos... Caracterizar as pessoas, para você não ter vínculo nenhum com ela. Isso daí o pessoal faz muito em curso de operações especiais. Pode ser tenente, capitão, sargento, cabo, soldado. Chega no curso de operações especiais, tu recebe o número. Porque o instrutor, ele não quer ter contato com você, não quer ter pena de você, ele quer te ralar ali no curso para ver se você dá conta. Então, em curso de operações especiais, o cara recebe número. Mas isso daí é previsto porque faz parte do processo. Agora, no caso de um sistema prisional, você quer ressocializar a pessoa. Você não quer fazer que ela vire um tropa de elite, não. Quer despersonalizar ela durante um período. Então, está errado. Audiência especial com o supervisor do estabelecimento? Sim. Representação e repetição apenas ao diretor, em defesa do direito apenas ao diretor, está errado. Ele pode fazer até para o juiz, se ele quiser. Visita controlada. Vai lá. Esse aí eu vi o erro daí também, ó, B. Visita apenas do apenas tem terceiro judicial. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo também.
Hã? Também tem, assim. Agora, esse qualquer, essa palavra é muito forte, Eu pensei qualquer. que era sancionalismo. É sensacional. Sensacionalismo. É o cara que expôs o preso, entendeu? Aqui, bate foto, aquelas coisas. Na minha época de adolescente tinha muito isso. E tinha gente que ia para frente da televisão na hora do almoço só para ver essas reportagens. Você já Eu viu acho. nos estados que tem esses Não, jornalismo de vejo. meio-dia? Até hoje eu vejo isso aí. De vez em quando eu tô querendo dar uma risada, eu vou ver uns presos engraçados, uns repórteres engraçados com umas coisas. Mas, enfim, o D, professor, eu achei que não era, não. Eu achei que era esse. Agora eu tô achando, né? Porque eu achei que era sancionalismo, mas quando eu vi sensacionalismo, Mas não. o grande problema aqui que eu estou achando, que na realidade não é o supervisor de estabelecimento, é o diretor do estabelecimento e não precisa ser especial. É, Não é uma, assim, agora eu fiquei em dúvida tirar isso aqui. Eu fiquei com uma palavra, assim, eu fico pescando as palavras, somente, independentemente e tal, quando eu vou fazer prova, né? Pega assim, as palavras qualquer, tipo, opa, qualquer uma, sem exceção, assim, tudo tem exceção, né? até o direito à vida. É, pois É é. um dos maiores bem que tem Bom, que é preservado no país, né? então e aí? Vamos marcar o quê? Letra A? Eu Letra... marcaria a letra A, professor. Vamos lá, então vamos ver. Gabarito letral. O condenado tem o direito de manter sua indignidade, não podendo ser exposto a qualquer forma de sensacionalismo. Vou só procurar na LEP aqui, antes de continuar, qual foi o caso dessa audiência. Tem audiência, eu sei que tem audiência. O direito tem direito à audiência, As mas concretas. vamos ver aqui. Deixa eu só ver aqui na LEP, vou entrar aqui na LEP, aqui, porque eu me lembro que a gente leu sobre audiência. Eu também não, na Não, verdade. não. Mas só que a gente já comentava antes da gente Aqui, estudar, né? ó, são direitos do preso. Vamos ler todos? Vou ler de novo para a gente entender. São direitos do preso. Vamos lá. Alimentação suficiente e vestuário. E tem 16 direitos. Alimentação suficiente e vestuário. Atribuição de trabalho e sua remuneração. Previdência social, que até marquei, ó, Previdência social tem direito. Constituição de pecúlio, proporcionalidade na distribuição do tempo por trabalho, descanso e recreação, exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena, assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, proteção contra qualquer forma, e aqui está qualquer mesmo, com proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, entrevista pessoal e reservada com advogado, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, chamamento nominal, não é por número, é chamamento nominal, pelo nome, igualdade de tratamento, salvo quando exigências de individualização da pena, audiência especial com o diretor do estabelecimento. Então, o diretor, né, supervisor. Representação e petição, qualquer autoridade em defesa de direito, ou seja, qualquer pessoa pode fazer a representação ou petição dele. Então, pode ser para o juiz, para o defensor, para o promotor. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometa a moral e os bons costumes. E o último direito dele, atestado da pena a cumprir, emitido anualmente sobre pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Então, todo ano ele tem que receber um atestado com que falta para ele cumprir. Então, a audiência é com o diretor de estabelecimento, a petição para qualquer pessoa. Que está errado aqui é o supervisor. É com o diretor de estabelecimento. A audiência especial existe mesmo, né? Existe. Só que é com o diretor. Vamos lá. 39. Sejus, Piauí, agente penitenciário no CEP. Entre as sanções disciplinares dispostas na execução penal, a aplicação de... Ele está dizendo assim, qual é a execução que existe? Qual a sanção penal que existe? Então, multa não existe. Advertência escrita existe, mas mediante assinado por familiar não existe. Repreensão existe, é verbal. Isolamento na própria cela por 35 dias, não é. Inclusão no regime disciplinar por 3 anos, não, é 2. Então, ficou só a repreensão. Que essas provas de ABCDE é bom que você, não me lembro direito, mas consiga eliminar o que eu sei que não é, né?
Aí você consegue matar. Vejamos lá, você tem a advertência verbal, tem a repreensão, suspensão ou restrição de direitos, de isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos de que possuam um alojamento coletivo, inclusão no RDD. Então, a letra C. Opa, fiz besteira aqui. Marcar esse aqui. Vamos lá. 40, Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Defensoria Pública Estadual, Defensor Público. 2018, Fundação Carlos Chagas. Sobre a disciplina de execução penal, é correto afirmar que, vamos lá, configura falta grave o descumprimento, deixa eu botar em vermelho aqui, descumprimento no regime aberto das condições? Sim. As sanções coletivas podem ser aplicadas sanções coletivas podem ser aplicadas em caso de falta grave? Não, né? Tem que ser individual. Eu estava com um negócio aqui marcando. Deixa eu tirar aqui. Tinha colocado aqui para marcar. Aqui. O emprego de cela escura limita-se aos casos. Não tem direito a cela escura, proibido. Não pode mais. Os condenados às penas restritivas de direitos sujeitos ao cumprimento de deveres. Contudo, não há previsão legal para o cometimento de falta grave. Há, né? Você deixar de cumprir um dever, tem. Deixar de receber ordem para fazer uma tarefa, um trabalho, não fez, é falta grave. Se submete ao seu regime apenas as pessoas condenadas, pois ao preso provisório é garantida a presunção de inocência, não, o preso provisório também entra no RDD. Então, a letra A mesmo. Deixa eu botar aqui a amarelinha aqui. Opa. Vamos ler os comentários agora deles. Vamos lá. Durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, cometerá falta grave, dentre outras hipóteses elencadas no artigo 50 da Lei 7.210 de 84, Lei do Execução Penal, o apenado que descumprir, no regime aberto, as condições impostas. Correta, portanto, a letra A. Letra B. As sanções coletivas são expressamente vedadas, conforme o artigo 45, parágrafo 3º da LEP. Letra C. Não se admite o emprego de cela escura em qualquer hipótese. É o artigo 45, parágrafo 2º da LEP. Letra D, que seria o cometimento de falta grave. A lei de execução penais visa efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal, de modo a proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, a eles impondo direitos e deveres, de modo que os últimos, se descumpridos, poderão configurar a prática de falta grave. Posto isto, ressalta-se que a falta grave poderá ocorrer tanto no cumprimento da pena privativa de liberdade, quanto no cumprimento das penas restritivas de direito, nos termos do artigo 50 a 51 da LEP. A letra E, a gente colocou que é o preso provisório, né? Incorreto, pois submete-se à disciplina da LEP aquele que estiver encarcerado em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, seja por meio de título condenatório definitivo ou decisão provisória. Artigo 2º, parágrafo único da LEP. Vale ressaltar que o preso provisório deverá ficar separado dos que estão cumprindo a pena que já transitou julgado, artigo 84. Vocês têm separação entre os presos provisórios e os permanentes, né? Condenados definitivamente. Vamos lá, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Vai ter de novo agora. Prova vai ser dia 20 de junho, mas eu não me inscrevi nessa. Vai ser agora. Técnico Superior Jurídico, 2014, FGV. Durante inspeção de rotina, em presídio em junho de 2013, o diretor da unidade, quando da passagem por determinada ala, foi afrontado por um detento, que atrás da grade abaixou as calças, balançou sua genitália e afirmou que era daquilo que o diretor precisava para ocupar o seu dia. Instaurado o devido procedimento administrativo disciplinar para apurar o cometimento de falta grave pelo condenado, com descrição precisa do fato e observância do contraditório da ampla defesa, com assistência prestada por defensor público desde o início, concluísse pela sua ocorrência. Perante o juiz de execuções penais, antes da homologação, o apenado foi novamente ouvido, acompanhado por seu defensor. Como resultado do reconhecimento do cometimento da falta grave, enquadrado no artigo 50, inciso 6 e 52 da LEP, vamos ver o 50, inciso 6 é o quê? Inciso 6 é inobservar os deveres previstos no inciso 2 e 5. 2 é fugir.
E o 5 é descumprir no regime aberto as condições impostas. Não tem nada a ver. E como resultado do reconhecimento fotográfico foi enquadrado no artigo 50, inciso 6, desculpa, inciso 6. Inobservar, é isso, inobservar deveres previstos. Nos incisos 2, que é fugir, no inciso 5, que é descumprir regime aberto. E no artigo 52, que é o quê? Praticar falta grave previsto o crime doloso. Nenhum dos dois se enquadra nessa situação, certo? O juiz de execução penal poderá decretar a perda parcial dos dias remidos, limitado ao patamar máximo de 1/3 da revogação do tempo a ser remido, recomeçando a contagem a partir da infração disciplinar. Só estou achando de estranha que a descrição do fato não tem nada a ver com as penas que eles estão querendo impor, com o encapitamento legal. E aí? Professor, Ouviu o que eu falei? não, desculpa, professor, está fazendo uma anotação aqui de um negócio. É porque ele ele deixa eu explicar aqui para você não ter que ler de novo. Esse preso mostrou a genitália para o diretor do presídio. Ok. Foi isso, ele mandou apurar a falta que o preso cometeu. E aí, na pergunta, ele pergunta assim: como resultado do reconhecimento do cometimento da falta grave, enquadrado nos artigos 50, inciso 6. Só que o artigo 50, inciso 6 é o cara que tentou fugir, ou o cara que tentou fugir, ou é o cara que descumpriu no regime aberto as condições impostas. E o 52 é o cara que cometeu crime doloso. E aí? Mas tudo bem. Vamos lá. Mas o juiz de execução poderá decretar a perda parcial do dia remido. O juiz de execução do dia remido limitado ao patamar máximo de 1/3, beleza. A revogação do tempo a ser remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Eu acho que está certo, independente dos artigos aí, está meio tonto. Mas aí o cara não poderia capitular ele. Mas tudo bem, para mim também está certo. Mas eu acho que é falta de urbanidade. Ele tem que respeitar não só o diretor, mas os agentes penitenciários. Então, é uma falta. Sim, mas não é o artigo 50, inciso 6. O artigo 50, inciso 6 é o cara que tenta fugir. Então, ele não tentou fugir. Será que realmente a banca está querendo que você saiba isso? Que o artigo 50... Vamos lá. Eu acho que está certo. Está errado? Tá certo. Vamos lá. Aumentado, tá certo. Mas então essa parte aqui não interessa, não era para ter botado isso aqui. Isso aqui está errado. Então, é isso que eu quis dizer. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado, isso aqui. Tá errado. Mas a questão aqui está certa, quando ele falou ali. Sim, o resultado está certo. Vê o comentário para ver o que ele vai dizer. Pois é, mas às vezes o comentário não tem nada a ver. Mas isso aqui está errado. Você pode procurar na LEP aí. E está errado, sim. Vamos ler o comentário. De fato, quando o detento configurou falta grave, comete falta grave condenado a pena privativa de liberdade que desobedeceu ao servidor ou desrespeitar a qualquer pessoa com quem deve relacionar-se. Artigo 50, inciso 6, cara, de novo, até o próprio comentário do cara, não é isso, inciso 6. CC, artigo 39. Não. 2. Não, de novo, não. Inciso 6 não é. E o 39.2? Também não. O que ele queria é incitar o participar de um homem subverter a ordem e a disciplina, podia ser inciso 1. Sei lá, descumprir, não, isso aqui... tá, indo observar o inciso, entendi, do 39, tá certo. 39. Tá, obediência, desculpa, tá certa a questão. Obediência ao servidor em respeito a qualquer pessoa com quem deve relacionar-se, execução de trabalho, submissão à sanção disciplinar imposta. Deixa eu voltar aqui, agora entendi. Inciso 5. Execução de trabalho das tarefas e das ordens recebidas. Está certo, eu estava lendo errado, foi mal, fui eu que errei. Em tal hipótese, o artigo 127 da citada lei assevera que o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, cuja contagem será reiniciada a partir da data do cometimento da infração disciplinar. Importante mencionar que, com o advento da Lei 12.433 de 2011, que inseriu a Lei Penal a remissão dos dias
de pena pelo estudo, houve também a extinção da possibilidade de perda integral dos dias remidos pelo cometimento da falta grave. Assim, a perda dos dias remidos sempre será parcial e limitada ao máximo de 1/3, nos termos do artigo 127 da LEP. Artigo 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Vamos fazer essa última aqui, que deu 8 horas. Aí hoje, como é feriado, a gente pode depois, né, marcar um horário aí e finalizar essa apostila. Ok. Hoje eu vou estar em casa aí. À tarde, a gente pode finalizar à tarde, se quiser. Hoje vou estudar muito hoje. Eu pretendo finalizar todo o processo civil, processual civil. Fazer uma revisão geral hoje. Quando tem feriadão, pego para fazer revisão, tipo, do começo ao fim, até acabar, tipo assim, do princípios básicos constitucionais até o final. Assim, lógico, não vejo com detalhe, mas é só para ter uma visão geral, para eu ver. Aí tem dia que é feriadão, hoje vou ver tudo de sentença penal, vejo todos os vídeos, resumos. Aí nos outros dias eu vou mastigando aos poucos. MPR Rio de Janeiro. Mas aí sou eu, de novo, sou eu que faço isso, não é para. Se eu for passar para alguém, a pessoa ideal é que ela faça o revezamento, né? Faça o revezamento, né? O troca das disciplinas. Eu faço isso porque minha prova já é agora, dia 4, né? Então, promotor do Ministério Público do Distrito Federal. Então, não dá. Tem hora que, tipo, cara, tem que rever todo o direito processual civil. As 2 últimas provas que eu fui fazer, mandei mal em processo civil. Então, cara, final de semana eu vou recuperar processo civil. Tô indo muito mal. Entendi. Aí eu vou focar processo civil. Assim, o objetivo de fazer provas é isso, é você se monitorar. Cara, mandei mal aqui, mandei bem direito penal, processo penal, mas civil, processo civil, mandei mal, tem que estudar aqui, né? Mandei bem pra caramba direito administrativo, cara, mas direito ambiental, foca direito ambiental e vai chegar o momento que o conhecimento tá igual em todas. A gente vai ficar equiparado. Vamos fazer essa última aqui, depois a gente volta de tarde. Ministério Público do Rio de Janeiro, analista do Ministério Público Processual 2016 FGV. Mévio, primário, foi condenado por crime hediondo praticado em 2010. Após cumprir 2/5 da pena em regime fechado, advogado do apenado pleiteou a progressão do regime. O juiz, em atuação junto a várias execuções penais, entendendo que o fato praticado foi muito grave e violento em concreto, determina a realização de exame criminológico antes de conceder a progressão. A defesa apresenta agravo de execução. Ao se manifestar sobre o recurso, deverá o Ministério Público considerar que... Vamos pensar... Vamos botar aqui, vai. Só porque, na verdade... É que, na verdade, quer saber a peça. Ele é primário e ele cometeu uma grave... um crime hediondo, né? Então, só nesses 2, ele já se enquadraria ali no sem violência no 25, peraí, começa com 16, 20, a gente entrava no 25, né? Mas é hediondo. Hediondo já começa de 40. Hediondo já começa de 40, né? 40, 50. Hediondo são os 4 últimos. 40, 50, 70. Não. 40, 50, 60 e 70. Até 30. Com violência. Porque os outros começam com 16, né? 20, 25 e 30. Tem que separar assim, 4 primeiros. Não é hediondo. Os 4 últimos são hediondos. É mais fácil de memorizar, entendeu? Tá. E os 4 últimos já começa com 40, ó, a progressão. Mas isso aqui não quer nem saber isso. Vamos ler aqui a questão, não é isso? É bom você ter relembrado isso, que de tarde a gente faz uma rememorização dessa tabela. Ou faz a nossa aqui, crime hediondo primário. Né? Crime hediondo primário, se não tiver resultado morte, é 40. Com resultado morte 40. É 50. Com resultado morte 40. É 50. E não tem livramento condicional. 60 é o cara reincidente sem resultado morte. E aí o 70 é o cara reincidente com crime hediondo com resultado morte. Entendeu? Então são esses. São 40 é o cara que é crime hediondo. Normal. 40.
50 é o cara que é crime hediondo com resultado morte, ou ele participa de organização criminosa, né? Também ele pega 50% da pena para progredir de regime, e o resultado dele ele é primário também. E o resultado morte dele faz com que ele não tenha livramento condicional. E, além disso, pode se enquadrar em 50% quem é também participante de organização criminosa, associação milícia privada. Associação milícia privada. Aí os 60% é o reincidente de crime hediondo. Certo? Sem resultado morte. Sem resultado morte. Aí o último 70% é o cara que é reincidente em crime hediondo com resultado morte. Ele tem que cumprir no mínimo 70% da pena para progredir do regime. E, além disso, 70. 40, 50. 40, 50, 70. 40, começa com 40, 50, 60 e 70. É o pacote anticrime. Isso aí tá falando vamos falar 16% a 16% da pena, né? Tá 70% da pena. Você cumprir 70% da pena para progredir. Se você está no fechado, pegou 10, tu vai ficar 7 agora no fechado para progredir. É 70%. É o pacote anticrime. Pegou pesado. A partir de 2020 não tem mais saidinha, não. Mas tá certo mesmo, porque os camaradas ficam dizendo. Os caras entram na cadeia falando, eu sou latrocida, né? Eu pratico latrocínio. Por quê? Porque sabe que vai ter uma moralzinha, entre aspas, lá dentro e vai sair igual qualquer outro, vai ter progressão. Agora eu quero ver ninguém chegar lá dizendo que vou ficar 70% dele. Sou matador. Disso, né? Vou ser matador. Então tá, então vai ficar 70%. Vamos lá. O que ele quer aqui, né? Daqui. Vamos lá. O que aconteceu? O juiz, ele pediu o exame criminológico. Aí a defesa entrou com agravo. O que é agravo? É uma apelação. É uma apelação. O agravo, na verdade, toda vez que você ouvir essa palavra agravo, é que a pessoa tem dois grandes tipos de recursos clássicos. Qual é o recurso clássico? Você me sentenciou, eu apelo. Faço uma apelação. Você não me sentenciou, mas tomou uma decisão, eu agravo a sua decisão. O agravo é quando o juiz toma uma decisão e eu não sou contra aquela decisão. Mas essa decisão, essa decisão não é uma sentença. O juiz pegou e decidiu que tem que fazer exame criminológico. Isso não é uma sentença do juiz. A sentença que eu estou falando assim, não está dando uma pena, nada disso. Ele está tomando uma decisão no processo. A gente chama de agravo. E aí a defesa falou que, olha, não cabe fazer exame criminológico. Aí ele está perguntando, o que o Ministério Público tem que fazer? Vai a favor do juiz que pediu porque, lembrando, o Ministério Público ele não é o cara que acusa. O Ministério Público é aquele cara que ele fiscaliza a lei, ele é o fiscal da lei. Ele vê se o juiz está fazendo a coisa certa, se o defensor público também está fazendo a coisa certa. Na verdade, o pessoal confunde, acha que a principal função do Ministério Público, do promotor, é ficar perturbando a vida dos outros. Ele também tem essa função, mas o nome do cargo dele é promotor de justiça. Ele fica promovendo a justiça. É justo o que o defensor público está pedindo ou é justo o que o juiz está falando? Ele é meio que a balança na justiça. Ele é o cara que promove a justiça. Normalmente o cara acha que o juiz que está tomando a decisão, não. Na verdade, para o juiz tomar a decisão correta, ele tem que ir meio um fiscal da lei, que é o promotor que faz essa função no sistema de justiça nosso. Então, aí está perguntando isso. O que o promotor tem que se pronunciar? Está correto o que a Defensoria Pública está dizendo, que não cabe fazer exame criminológico, ou o juiz que determinou o exame criminológico está certo? Quem vai promover a justiça nesse caso é o promotor de justiça, ele tem que se pronunciar. E aí hoje não mais se admite o juiz determine a realização de exame criminológico antes de avaliar a progressão? Está perguntando. A realização de exame criminológico é obrigatória para crimes hediondos? O juiz pode exigir a realização de crime criminológico com base nas circunstâncias do caso concreto? Ele está perguntando. Vamos lá. O exame criminológico só poderia ser exigido pelo diretor do estabelecimento prisional que tem contato direto com o preso? Com o preenchimento do requisito objetivo, a obtenção da progressão do regime se torna direito subjetivo. Então, vamos, para finalizar hoje a aula, vamos ver o exame criminológico direto na LEP. Vamos lá. Ele fala o seguinte.
Vamos lá. Olha só como é que era antes. Para você ter uma ideia, como é que era antes? Vamos lá, antes do pacote anticrime. A pena privativa de liberdade, eu estou lendo um negócio que não vale, é só para a gente contextualizar, tira da cabeça, só para a gente contextualizar. Isso aqui já está cortado da lei. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para o regime menos gravoso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena, no seu regime anterior, e seu mérito indicar a progressão. Aí tinha um parágrafo que falava isso. Então, era genérico, todo mundo progredia com um sexto. Essa mudança que a gente está estudando de percentuais é agora, a partir de 2020. Antes, todo mundo, um sexto. Era um sexto, um sexto, um sexto. Ah, Edivan, mas eu ouvi falar do crime hediondo. Aí tinha na lei de crime hediondo. Falava, né, o cara vai progredir com 3/5 da pena, né, que já estava lá do crimes hediondos. Mas agora ele especificou mais aqui. E aí falava, antes do pacote de crime, falava o seguinte, ó, a decisão do juiz será motivada e precedida de parecer da comissão técnica de classificação e do exame criminológico quando necessário. Isso é antes, daí está cortado. Agora vamos ler o que está hoje previsto. Isso daí foi cortado. Antes era um sexto genérico e um exame criminológico. Agora, artigo 112, o novo, do pacote anticrime. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para o regime menos gravoso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Aí tem todo aquilo que a gente memorizou: 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, né? Aí 60%. No 50% tem aquela questão que a gente, né? São 3 itens específicos. É o crime hediondo. O cara for primário, teve resultado morte. A letra B é o cara que exerce comando individual ou coletivo de organização criminosa, né, que pratica crimes hediondos ou equiparados, e o cara condenado por crime de constituição de milícia privada. Depois tem 60%, o reincidente do crime hediondo, 70% do reincidente de crime hediondo com resultado morte. Agora vamos ler os parágrafos atuais. Ele fala assim: em todos os casos, o apenado só terá direito à proteção do regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão do regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, que é o que está ocorrendo aqui. Procedimento também que será adotado na concessão do livramento condicional, indulto e comutação de pena, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiências, os requisitos para a progressão do regime são cumulativamente não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, não ter cometido crime contra o seu filho dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, ser primária de bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, não ter integrado a organização criminosa. Parágrafo 4º. Eu estou lendo que agora aumentou muito o parágrafo, né, o artigo. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º, que é o caso da gestante. Não se considera hediondo ou equiparado para fins deste artigo o crime de tráfico de drogas do parágrafo 4º do 33, que é o tráfico privilegiado. Você lembra do tráfico privilegiado? O cara que é réu primário, não não tem a vida voltada para o crime, não participa de organização criminosa. Então, esse aqui não é considerado hediondo na lei. Cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime do crime de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Parágrafo 3º, que está parágrafo 7º, desculpa, para acabar. O bom comportamento é readquirido após 1 ano do fato, da ocorrência do fato, ou antes após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Então, não tem mais nada de exame criminológico. O exame criminológico era na versão anterior. Vamos lá, qual é a resposta dele? Então, hoje não existe mais exame criminológico para a progressão do regime, é só aqueles percentuais. Por que antes existia exame criminológico? Porque era 1/6 para todo mundo, então você tinha que avaliar no exame criminológico quem você liberava ou não. Agora não, é 70% para um, 60% para o outro, é um objetivo. Entendi. Então, vamos lá.
Preenchimento do requisito objetivo, a obtenção por regime se torna um direito subjetivo da penada. Para mim, a letra E, então. Vamos ver. Com a entrada em vigor da Lei 10.792 de 2003, que conferiu nova redação 112 da Lei de Execuções Penais, a submissão condenada ao exame criminológico para ferir requisito objetivo para fim de progressão de regime prisional deixou de ser indispensável. Todavia, foi mantida a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamental e excepcional, o juiz entender que a perícia é absolutamente necessária para a formação do seu convencimento. Nesse sentido, súmula do STJ. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso e desde que em decisão motivada. Deixa eu ver essa lei aqui, 12. Não, pior que mudou de novo. Isso daqui está fazendo uma resposta baseada antes do pacote anticrime também. Correto. Isso aqui é baseado nessa lei. Entendeu? E mudou de novo. Vamos lá. Mas vamos tentar matar com o que ele falou. Que é a súmula. Existe a súmula, não tem jeito. A súmula não foi revogada, vou ter que pegar um material mais aprofundado para essa questão. De tarde a gente vê aqui, que eu tenho material para a magistratura federal e estadual, que tem LEP. Letra errada, é permitido ao juiz que determine a licença do exame criminológico antes de avaliar a progressão, desde que de forma fundamentada e excepcional, e que a perícia seja absolutamente necessária para a formação do convencimento. Letra B, errado. O que a gente marcou errado aqui? Não, hoje não mais se admite, assim, vamos tentar entender tanto o pacote de crime e também o exame criminológico previsto na jurisprudência, né, na súmula. Hoje não mais se admite, está errado. Mas é obrigatório para crime hediondos? Não, não é obrigatório. O juiz pode exigir a realização de exame criminológico com base nas circunstâncias do caso concreto? Seria o caso se a gente entender que a súmula ainda está valendo. Exame criminológico só poderia ser exigido pelo diretor de estabelecimento prisional? Está errado. O diretor de estabelecimento já mataria. Com o preenchimento do requisito objetivo, a obtenção da profissão de regime se torna um direito subjetivo da penada. Hoje em dia eu entendo que sim, mesmo tendo essa súmula. Então, letra... O exame criminológico, quando excepcionalmente for possível, será requerido pelo juiz. Isso aqui mataria certo. Letra E, a profissão do regime depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos que na lei executiva. Requisitos de cumprimento percentual da pena, requisito subjetivo, bom comportamento carcerário, isso aqui também mataria, porque na verdade, sim, vamos ver o 112. O problema é que isso mudou, né? Entendeu? O 112 é da pacote de crime de 2019, não tem mais essa questão. Não. Ah, tá, não, mas tem isso assim, boa conduta. Aqui, o parágrafo 1º diz o seguinte: em todos os casos, daquele que a gente viu, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, em todos os casos, a penado só terá direito à progressão do regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento. Então, não seria essa também, não. Que ele fala assim, o preenchimento do requisito objetivo se torna um direito subjetivo, não. Não basta só o tempo. O requisito objetivo é o tempo. Basta só o tempo? Não. Tem que ter, de novo, aqui. Em todos os casos, a pena só terá direito à progressão, mesmo tendo aqueles percentuais de cumprimento, se ostentar boa conduta comprovada pelo diretor do estabelecimento. Então, o direito objetivo do tempo... O objetivo não seria uma boa conduta, não seria um requisito objetivo, não? Não, boa conduta é... Boa conduta é uma coisa interna, ela é subjetiva. É subjetiva, porque é uma análise do seu comportamento, é subjetivo. O critério objetivo é só o tempo que você passou lá dentro. Aqui, ó. Critérios objetivos, cumprimento do percentual da pena. O subjetivo é o bom comportamento. Então, mataria, mesmo se não conhecesse a súmula, né? Entendendo agora. Então, seria a letra C. Né? Correta a letra C, por causa da súmula. Então, essa aqui foi mais dificilzinho. Até porque, na verdade, tem essa mudança agora do pacote anticrime, né? De tarde a gente continua aí. Acho que estamos falando. Eu só vou quando eu almoçar, eu já vou para a igreja lá e eu te mando oi, quando você estiver livre. Valeu. Um abraço. A gente acaba hoje essa hoje. Valeu, tchau.